Estou saindo agora do meu trabalho e vim aqui pro meu segundo vídeo no YouTube. Gente, adorei que vocês comentaram. Fiquei muito, muito feliz. Agora são 4 horas da tarde. Eu vim aqui responder a pergunta da Érica, maravilhosa. Gente, quando eu era pequenininha, eu tinha uma dentista que ela me fazia amar ir pro dentista. Ela me fez tanto amar, eu cogitei a ser dentista por conta dela. E ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante falar. Caraca, aqui vai estar bastante barulho por conta dos metrôs da vida. E eu vou lá na Rua do Dumbo pra vocês verem como é pertinho do meu trabalho. A pergunta que ela fez pra mim foi: qual foi o meu maior desafio? Né? Ficar longe da família ou a língua, falar a língua inglesa. Não tá sol. Aliás, tá sol em outro lugar. E, gente, não me julguem pelo que eu vou falar. Não me julguem. Mas o meu maior desafio não foi ficar longe da família. Meu maior desafio foi a língua. Porque, assim, quando você chega aqui em Nova York, é muita coisa diferente. É muita novidade. Vocês não têm noção. Então você fica muito distraída. E a casa que eu tava, a família que eu tava, eu cuidava de 4 meninos. Então assim, gente, eu não tinha como pensar: nossa, que saudade da minha família. Não, eu tava distraída o tempo todo. E assim, pra quem que saiu de uma cidadezinha tão pequenininha e vê tanta informação, cara, todo dia tem algo novo aqui em Nova York. Todo dia tem alguma coisa diferente pra fazer. Então eu nunca pensei, eu nunca tive uma homesick, como as pessoas falam, né? Vou atravessar por aqui. Já eu mostro pra vocês onde eu tô. Vai pegando a visão, galera. Vai pegando essa visão linda. Enfim, então eu nunca tive uma homesick de verdade. Tive momentos de muita saudade, sim, da minha família, mas não de depressão, assim, como muitas au pairs têm quando vêm pra cá. E é muito comum essas au pairs ter aquelas que moram mais afastadas do centro da cidade, não tem muito o que fazer. Porque aí realmente, cara, você não tem o que fazer, aí tu fica sozinho em casa, no máximo com 1 ou 2 crianças. Lógico que você vai ter saudade. Agora aqui, se eu saísse de casa 2 da manhã, tinha o que fazer na Times Square, entendeu? Era só ir pra Times Square que tá sossegado. E então não foi um desafio muito grande no início. Lógico, lá quando chegou no Covid apertou um pouquinho. Aí sim, apertou um pouquinho a saudade. Mas outra coisa, né, gente? Eu falo com a minha mãe todos os dias. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu não me lembro de ficar um dia sem falar com a minha mãe. A minha mãe fala: Manuela, pelo amor de Deus, me dá um tempo. Me dá um tempo. Eu fico o tempo todo falando com ela. Gente, olha, rapidinho. Aqui é a ponte de Manhattan. Bem bonito. Enfim, gente, eu vou contar um pouquinho agora de como que eu cheguei, como que o meu inglês chegou aqui. Lá no Brasil, minha mãe me obrigava a fazer aula particular de inglês. Gente, eu odiava ir pra aula de inglês. Eu sempre falava que eu tava com dor de cabeça, que eu não queria. Eu sempre arrumava uma desculpa. Mas, gente, as minhas turmas das aulas de inglês, das aulas particular, era muito demais. Então, eu gostava de ir porque eu gostava de ficar rindo das palhaçadas dos meus colegas de turma. Então, a primeira vez que eu fiz inglês foi na casa da Andrea, não lembro agora. Uma professora ótima. E eu tinha meu amigo lá, Marquinhos Moa, se estiver assistindo esse vídeo. Sim, ele alegrava as minhas idas na aula de inglês. Fazia eu ter vontade de ir na aula de inglês, porque eu dava risada. E depois, aonde eu realmente aprendi inglês de verdade, foi... Peraí, eu tô passando aqui, chegando na Rua do Dumbo. Aonde eu aprendi inglês mesmo foi com a Denise. A Denise era uma professora maravilhosa. É uma professora maravilhosa. Ela, acredito eu, que ainda dá aula lá no São Roque. E, gente, eu aprendi muito com ela. Mas assim, foi na força da macetação na mente mesmo, porque ela macetava demais assim a matéria e era muito divertido também. Eu também gostava muito de ir nessa aula de inglês,
Porque tinha o Vitinho Isaac e, cara, ele só fazia palhaçada na sala de aula e eu adorava ficar rindo. Então, gente, eu nunca fui de querer estudar. Não tinha vontade de estudar inglês, não queria. Fui forçada pela minha mãe, tinha dor de cabeça pra ir na aula. E eu achava que eu nunca ia usar pra nada. A única coisa que me servia era porque na escola era muito mais fácil. Eu não precisava estudar. Então eu amava isso, porque eu tirava 9, 10 nas aulas de inglês. E aí eu não precisava prestar atenção na aula. Ficava conversando, né? Desculpa, Marcel. Mas aí eu não precisava, entendeu? Aí era muito bom. Então assim, se você tiver a oportunidade de fazer inglês, faça. Entendeu? Porque vai te ajudar muito. E pra você que é au pair ou quer vir pra cá, pros Estados Unidos, quer vir morar pra cá, cara, estuda inglês aí. Vai facilitar muito a sua vida. Muito a sua vida. Ó, cheguei na parte bonita aqui, ó. Essa aqui é a view que tem aqui, aonde o Dumbo voou, gente, no filminho lá. Pontinha de Manhattan Bridge. Ali pra lá tem a ponte do Brooklyn. Vamos pra cá primeiro. Olha como é que fica cheia a rua aqui. Bastante turista tirando foto. Mas aqui também passa carro. Enfim, voltando ao assunto. Se vocês puderem, tiver a oportunidade, estuda inglês. Aliás, gente, nem precisa de uma escola particular. Tem agora o ChatGPT, tem na internet, vídeo no YouTube, curso online. Cara, eu super recomendo estudar inglês quando vier pra cá. E aí, como que eu aprendi inglês? Né? Eu aprendi o inglês lá com a Denise, mas aquele forçado, básico, gramática, né? Mas conversação não. Conversação eu fui aprender na marra com uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos me ensinou a falar inglês. Sim. E foi muito divertido. Olha, eu vou chegar aqui bem pertinho, peraí. Olha que lindo! Gente, eu sempre fico chocada com essas vistas. Não importa quantas vezes eu passo. Ali é a ponte do Brooklyn. Eu vou lá no solzinho, gente. Lá no solzinho. Ah, aqui tem um playgroundinho. Deixa eu mostrar pra vocês o playground. Onde as crianças brincam. Parquinho, gente. Olha o parquinho como é que é. Pra vocês terem uma ideia. Uma gracinha. Eu trouxe meu irmão aqui, minha mãe. Vocês vieram aqui ver. Vocês vão chegar agora na ponte do Brooklyn ali comigo. A gente vai olhar de longe aqui. E a vista de Manhattan. Que aqui é a ponte que atravessa do Brooklyn pra Manhattan, entendeu? Ó, tem uma noivinha ali, gente. Voltando ao assunto. A minha conversação, eu não tive tempo de aprender no Brasil. Porque quando eu comecei a aplicar pro au pair, eu juro pra vocês, eu achei que eu ia levar uns 3, 4 meses pra conseguir passar nas provas. E eu falei assim, vai ser o tempo suficiente pra eu conseguir dar uma enganada no meu inglês, né? Fazer umas aulas de conversação. E com uma basezinha, né? Nos Estados Unidos. Aí a gente achou uma professora de inglês e francês, Irene, maravilhosa. Ela começou a vir, né, na nossa casa ensinar. Só que aí eu fui aprovada muito rápido. Foi muito rápido na aplicação de au pair. A gente não teve tempo de estudar inglês. O que a gente fez? A gente usou os nossos horários das aulas para fazer todo o application. Ela fez o application todinho comigo e a gente usava nossas aulas para isso. E a gente não falava inglês. Aliás, às vezes falava, só que o inglês dela era britânico. Então, gente, era muito difícil de entender. Que em vez de falar water, ela falava water. Em vez de falar that, ela falava that. Enfim. Aí eu falei assim, mano, eu tô ferrada. Quando ela falava inglês comigo, eu falava assim, mano, ferrou pra mim. Como que eu vou me comunicar lá nos Estados Unidos, né? E aí, quando eu cheguei, 4 crianças, 4 meninos, eu entendia 60% do que a galera falava comigo. Eu usava muita mímica no começo, muito Google Translation. É muito bom você aprender inglês com as crianças. Por quê? Você não tem vergonha.
você não tem vergonha de errar, você não tem vergonha de fazer mímica, você não tem vergonha de falar tudo errado. E aí eu usava o Google com a minha criancinha, né? Tinha 2 aninhos. E aí eu colocava ele pra falar, né? No Google Tradutor. Aí eu colocava pra eu ouvir o que ele tava tentando falar, daí aparecia assim, macaco caiu da cabeça. Aí ele dava risada, porque não era nada disso que ele tava tentando falar. Porque ele também tava aprendendo a falar inglês. Então o inglês dele saía tudo errado, né? Tudo bagunçadinho. Aí eu falava, não, fala de novo. Daí eu colocava lá assim no Google, ele falava, caiu o coquinho na cabeça, sei lá, qualquer coisa assim. Nossa, e a gente rachava o bico. Eu e ele dava risada. E foi assim, cara, foi assim que eu fui aprendendo inglês aqui. E eu acho que levou uns 3 meses assim pra eu conseguir falar fluente o dia a dia, né? Porque se você me botar num lugar super aleatório pra falar de ET, eu não vou saber falar inglês, entendeu? Então a gente aprende o que seu vocabulário tá falando no dia a dia. Então, assim, no dia a dia eu consegui pegar muito rápido. Comecei a fazer aula de inglês aqui em Manhattan. Inclusive, era um lugar muito maravilhoso onde eu fazia inglês. Era bem no centrão aqui, perto da Times Square. Eu ia todo dia na Victoria's Secret antes de ir pra aula de inglês. Às vezes chegava atrasada porque tava nas lojinhas. Fazer uma aula de inglês aqui é muito legal, porque assim, o professor só fala inglês com você, os alunos só tem que falar inglês pra se comunicar. Tinha galera de todo mundo, né? Galera de todo mundo. Na minha sala de aula também tinha brasileiro. E era a época que tava passando La Casa de Papel. Tava aquele fogo. Gente, eu era viciada na La Casa de Papel. E aí eu achei um grupinho que também gostava de La Casa de Papel. E a gente falava assim, mano, a gente queria se comunicar, né, pra contar o que aconteceu. Nossa, não sei o que, você viu o que aconteceu, parará, parará. Tudo isso em inglês. Então a gente acaba sendo forçado, porque a gente queria conversar. Ou seja, às vezes a gente nem tava prestando atenção na aula, a gente tava lá conversando sobre a série de La Casa de Papel, porém a gente tava aprendendo inglês, né? Eu fiquei, acho que uns 2 meses, 3 meses fazendo aula de inglês. O que acontece é que eu viajava muito, então não dava pra continuar fazendo as aulas, porque eu sempre tava viajando, então eu tive que parar de fazer. Então eu só fiz por 3 meses, acho. O meu professor de inglês, ele era tão legal, ele era tão doce, tão amigável, que eu fiz uma cartinha pra ele, agradecendo a simpatia. Porque aqui, quando eu cheguei, eu não achei um americano simpático. Porque eu tô no centro aqui, né? Eu tô em Manhattan, só tem gente de nariz empinado. Aliás, eu tô generalizando, tá? Mas, lógico que você vai achar gente simpática e tarará. Mas, pô, se você for na Subway Station, perguntar informação de trem lá, a galera não vai ser simpática com você, entendeu? Eles vão te xingar, tipo assim, não querem saber se você não fala inglês ou não. Eles não estão nem aí, vão ser grossos. Então, assim, no meu início aqui, eu nunca fui recebida bem, entendeu? As pessoas realmente eram muito grossas aqui em Manhattan, tá? E aí, quando eu comecei a fazer aula de inglês, o meu professor era tão legal que eu falei assim, cara, eu vou mandar uma carta agradecendo ele, falando assim, muito obrigado por você ser tão simpático, tão legal, tão gente de boa. Você foi o primeiro americano que foi gentil comigo. Isso é uma realidade aqui, tá? Mas é lógico que você acha pessoas de bom coração que são legais. Os meus clientes, não tem um que eu possa reclamar, são todos maravilhosos. Os que eu faço de personal, né, eu encontro todo dia. Então, assim, as pessoas que trabalham comigo, entendeu? É mais assim, a galera da rua, entendeu? As pessoas trabalhadoras aqui, dificilmente você vai achar alguém simpático aqui em Manhattan. Mas se você for um pouquinho, se você sai de Manhattan, pronto, você já acha a galera bacana. Quando você chega e você tem que falar sua primeira frase em inglês, você já consegue destravar aquele medo, aquela vergonha, então você já fica mais confortável em conversar. E aí, depois, se você conseguir fazer aula de inglês aqui, melhor ainda, viver com uma família americana e aprender com criança. Ai, gente, olha, juro, foi a melhor coisa. Aprender com criança, porque eu não tinha vergonha na cara, falava as coisas erradas, fazia palhaçada. E continuo aprendendo, tá? Todo dia aprendo uma palavra nova. Quando eu comecei a trabalhar como personal, foi um vocabulário totalmente diferente também, que eu comecei a aprender. Solto muita palavra em português, falo bora, mais um. Sempre sai frases em português. Meus clientes já conhecem o tal do bora.
Às vezes eles falam bora também. Então assim, acaba que a gente mistura. Cara, no jiu-jitsu, jiu-jitsu só tem brasileiro, né? Lógico, tem muito americano, mas os professores, a maioria, são brasileiros. E o que sai de palavra brasileira, o que sai, né? O Thiago lá da Hands of Grace, eu racho o bico, cara, eu adoro. O Fred, meu marido, também às vezes solta umas palavras português. E é assim, gente, vida que segue, entendeu? E aqui, o bom aqui de Nova York é que ninguém te julga por você não falar bem, entendeu? Não ter o sotaque maravilhoso. Aqui em Nova York, como tem muito turista, muita gente visitando, você sempre vai ouvir um sotaque diferente. Então as pessoas não estão nem aí se o seu sotaque é diferente, se você falou alguma palavra errada ou se você está falando que nem índio. Então elas não estão nem aí, nem aí. Uma coisa interessante que aconteceu, o meu Kido, a gente fala Kido quando a criança que a gente cuidava, né? Kido. Ele começou a puxar o acento brasileiro. Então assim, em vez de falar three, ele falava tree, or tree. Tree, 1, 2, 3. Mas não é, você tem que colocar a língua no meio do dente e falar three. Eu demorei muito pra aprender como falar isso. Aí o que aconteceu? Meu Kidinho começou a falar igual eu. Os pais tentavam ensinar ele o jeito certo de falar, tentavam me ensinar, viu que não tinha jeito e começaram a pagar uma fono pro meu Kido. Só que eles falaram assim, Manu, você vai junto na fono, porque a fonte do problema tá em você. Então você que eu passava 90% do tempo com ele, os pais 10%. Então a gente começou a fazer fono juntos, e aí com a fono, e eu agradeço muito porque eu amei, né, fazer a fono pra aprender como que fala three, né, think. Mas ó, foi difícil demais aprender a falar esse, que é o TH. Enfim, gente, a gente aprendeu a falar e é isso. Aqui, ó, o food truck. Mas é isso, gente. Agora eu vou pegar o metrô pra ir pra casa. Já mostrei pra vocês ali as pontes. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe, ativa o sininho, comenta se vocês gostaram. E me fala aí nos comentários qual o próximo tema que vocês querem que eu traga aqui, tá bom? Beijo!